Boa Boa noite, tarde. cara. Boa Boa tarde, boa noite. noite. Sempre uma alegria falar contigo, Caio. Tudo E bem? Como você tá? uma honra te ter aqui nessa live. Opa, a honra é minha, que isso. Tô tentando ajeitar aqui o pezinho aqui, mas tá difícil, né? Eu Vamos sei ver que se eu tem os consigo. equipamentos meio profissional ali de Não, aqui nada. Tem iluminações, um né? pezinho aqui, meio made in sei lá o que aqui. E aí, tudo bem? E aí, Caio? Caio, eu Estamos aí, pensei em a né? gente poder dividir essa nossa conversa em três etapas. Começar falando do diagnóstico em si, passar Uhum. para a doença de fato e depois sim chegar na parte da reinfecção e desses casos que vêm surgindo na mídia, principalmente, né? Aham. Principalmente, eu acho que desde o início, desde março, na verdade, a gente vem conversando com relação a isso. A gente está É fazendo verdade. ciência em tempo real, praticamente. Pô, essa É. pandemia chegou como um tsunami aqui, a gente não sabia o que fazer de fato. Surgiram, iniciaram com alguns testes xing-lings que não adiantavam de nada. Até lembro de uma conversa nossa com o Dr. Marco Antônio, grande microbiologista lá de Blumenau, Querido amigo Marco, meu querido amigo. que ele comentou, nesse começo a gente tem dedímero, tem PCR, tem hemograma, esquece qualquer outro tipo de teste porque não vem ao caso. E infelizmente toda essa época deixou uma herança muito difícil para nós contornar hoje, que é explicar o diagnóstico do Covid em si. Porque na É. época se tinha uma informação, na época o pânico fez com que todo mundo fosse atrás, a mídia divulgasse muito esse tipo de informação, e de fato a gente percebeu que não era exatamente isso. Não, a gente não consegue fazer um diagnóstico de Covid com IgM, muito menos de teste rápido, né? Então, acho que para começar, o interessante seria elencar e jogar a bola para ti, que é o especialista nisso, principalmente elencar os testes que a gente tem. Por exemplo, o que é um teste sorológico, o que ele Certo. é, quando fazer, o que ele diz de fato nesse caso, né? Ah, o que ele fala sobre o vírus e sobre a doença, sobre o SARS-CoV-2 e sobre o Covid em si. Bom, primeiramente, Sérgio, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando você, mais uma vez, a gente conversou e me fez esse convite. Muito obrigado. Fico muito feliz quando colegas do nosso estado, a gente costuma dizer que santo de casa não faz milagre, mas no nosso caso aqui em Santa Catarina, os nossos santos têm feito milagre um atrás do outro, né? Bom, essa pandemia de Covid-19, na verdade, ela é marcada por muito mais. Vamos dividir essa pandemia em três grandes etapas. A primeira etapa é a etapa de só erros, né? Sim. Um momento em que tudo estava errado. A gente entendia tudo errado, pensava errado, interpretava errado, estava tudo errado. Depois veio um momento em que os erros e os acertos foram se mesclando. E hoje a gente trabalha para caminhando na direção de mais acertos do que erros, né? Embora ainda haja muito ajuste para ser realizado. Quando tudo começou, lá mais ou menos por volta de fevereiro, quando a gente começou realmente a ficar preocupado com a doença começou a alastrar a Europa, começou a morrer italiano, a Itália estava vivendo um momento catastrófico e o Brasil pulando o carnaval. Isso é uma coisa que me marcou muito, emocionalmente. Eu não conseguia aceitar como podia um povo que tem uma ligação histórica e de sangue tão forte com a Itália pular carnaval enquanto o povo italiano morria. E aquilo foi um dos combustíveis para eu mergulhar tão de cabeça nesse assunto, né? Eu que sou bacteriologista na essência, mas sou, antes de qualquer coisa, um farmacêutico bioquímico. Então, a gente navega em todas as áreas, a gente joga nas 11, né? Como a gente costuma dizer.
Qual farmacêutico não começou dando plantão e jogando nas 11, afinal de contas, né? É interessante, até esqueci de falar no começo aqui, o Dr. Caio Salvino, um dos sócios do Laboratório Saldanha e talvez um dos maiores microbiologistas do Brasil, pela divulgação científica, pelos cursos e por lutar tanto pela microbiologia no Brasil. Obrigado, fico feliz. Sem dúvida, um dos maiores nomes. Muito obrigado mesmo. E então, Sérgio, aí a história começou a mudar um pouco, porque assim, março e abril e metade de maio, praticamente, só chegou teste ruim no Brasil. Só teste ruim. E a gente divide esses testes em 3 gerações, né? A primeira geração foi uma geração 100% Xing Ling, 100% teste fura-dedo e 100% de testes de má qualidade. Nós tivemos ali alguns kits que chegaram a bizarros 40% de sensibilidade e 40% de especificidade. Embora nas bulas contivessem 97%, 99%. E quando a gente começou, eu fiz uma tabela na época, bem no começo, com todos os kits que haviam sido aprovados pela Anvisa até aquele determinado momento, e eu observei o seguinte, tinham, na época, 40 e poucos testes aprovados, mas eram de 3 ou 4 laboratórios chineses, os fabricantes, porque as informações de bula eram absolutamente as mesmas. E, pasme, havia um em excepcional que tinha validado o kit para venda internacional com 6 amostras de teste e controle. E publicou bizarro 100% de sensibilidade e especificidade. 6 amostras conhecidas já, inclusive. Com isso que a gente estava lidando no começo dessa pandemia no Brasil. E aí, quando chegou ali por volta de abril, segunda metade de abril, começaram a chegar testes de outras procedências, kits coreanos, uma qualidade já superior. E os fabricantes clássicos começaram também a liberar os seus reagentes. Os fabricantes clássicos, os Big Four, né? Beckman, Abbott, Roche, faltou um aqui que agora não vou me lembrar. Quem mais faltou aqui? Para não ser injusto com ninguém. Não, basicamente as 3 maiores, né, que eu falei agora aqui. Uhum. Então, quando chega esse segundo momento, a gente já começa a mudar um pouco do panorama do teste, mas aí começa, então, a se deparar com uma segunda problemática, que é o excesso de sensibilidade dos kits. Então, começa positivo, 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 você começa, não, peraí. Não é possível que com 2, 3 meses de evolução, numa cidade com 170 mil habitantes, você tenha 40% de positividade em teste sorológico. Uhum. Aí o que foi feito? Foi recolhido todos os kits, estou falando agora da minha realidade aqui como exemplo, né, em Lages, né? Foram recolhidos os kits que estavam sendo utilizados pelo serviço público e todos os pacientes positivos foram retestados e todos estavam negativos. Todos, absolutamente todos. Então era uma enxurrada de falsos positivos, né, que estava chegando, e a gente começou então a interrogar a sensibilidade desses testes. Testes excessivamente sensíveis e muito pouco específicos. Então essa era a segunda geração. Frutos da primeira e segunda geração, a gente tem aí uma problemática que vai começar a bater na nossa porta agora, que é um dos temas da nossa conversa, que é a tal da reinfecção, pseudo-reinfecção, né? Pessoas que fizeram seus testes sorológicos até poucos meses atrás e deram positivo para IgG, para IgM, para os dois, e tem a falsa sensação de segurança, falsa sensação de imunidade, se expõe demasiadamente, fica doente e não consegue entender por quê, né? Então, quando as coisas começam a mudar na questão da sorologia, quando se começa a fazer a pesquisa dos anticorpos neutralizantes para a questão da vacina, ou de algum trabalho com soro, né, com a soroterapia, como chama, com
Quando você usa o soro de um paciente para outro, cara, falhou o nome agora aqui. Tipo imunoterapia, assim, esqueci o nome agora. Praticamente. Quando você usa um soro de alguém positivo para usar, para tratar outro paciente que não produziu anticorpos, né? Então, esse tipo de estudo levou à descoberta de um fator muito importante que nem no SARS-1 a ciência havia descoberto. Se descobriu uma porção da proteína S, que é a proteína, eu não sei que público está assistindo, eu estou vendo o número 10 ali, mas eu não sei quantas pessoas estão vendo. São 10 pessoas mesmo que estão assistindo? Não sei. Olha, no meu aparece 30 e poucos. O meu está travado em 10 ali, então eu nem vou mexer para não dar erro. A proteína S do vírus é aquela proteína da coroa do vírus, aqueles espinhos que o vírus forma. Quando a gente vê aquela imagem tridimensional, para quem não é da área entender, são aquelas espículas que o vírus tem ao redor dele, né? Como se fosse uma roseta. A ponta daquela proteína S tem uma subunidade chamada de RBD. RBD, que do inglês quer dizer Receptor Binding Domain, que é o domínio de ligação do vírus com o receptor. Aquele pedacinho do vírus, ele é uma digital, ele é específico do SARS-CoV-2. Né? Então, quando a ciência descobriu essa subunidade, chamada de RBD, e percebeu que os anticorpos neutralizantes e específicos para o SARS-2, eles estavam neutralizando aquele determinado loco lá, aquele pedacinho da proteína, eles adicionaram o RBD ao conjugado dos testes sorológicos. Então, com isso, a gente ganhou a especificidade que precisava. Esses grandes fabricantes que produzem os equipamentos de automação, e como. Eu lembrei de qual eu esqueci, a Biomerrier com o sistema Vidas. Então, você tem a Beckman, a Roche, a Abbott e a Biomerrier passam a produzir 2 tipos de testes especificamente. A Biomerrier não optou pelo anticorpos totais, mas Abbott e Roche sim, Beckman não, mas as 4 fabricam os seus kits com o RBD, esse antígeno, no conjugado do teste sorológico. Tá? Então, os testes passam a ganhar em especificidade. Isso significa que o número de falsos negativos despenca e o valor preditivo positivo dispara. Hoje, um teste de IgG positivo anti-RBD tem alta probabilidade de ser verdadeiramente positivo. Enquanto os testes sorológicos convencionais, leia-se testes realizados por imunocromatografia, seja lá manual, FIA, tem grande probabilidade de falsos positivos por diminuição da especificidade em relação a esses testes de terceira geração. Então agora a gente atingiu um bom momento da sorologia para a Covid-19. O que a gente tem orientado? O que a gente foi descobrindo no decorrer dessa história toda? Quando lançam os primeiros kits, vinham umas curvas de detecção clássicas de viroses. Então você tinha exatamente. Lá 7º dia IgM, doença ativa, paciente em quarentena, 14 dias em diante IgG, paciente imune pode trabalhar. Mas a gente começou a perceber que essas imunoglobulinas elas não estavam obedecendo uma lógica. Né? Havia pacientes que do nada aparecia IgG, de repente vinha uma IgM, uma situação completamente louca. E como a gente estava fazendo uma tentativa de validação, quando a gente tinha a possibilidade, lá no comecinho, o número de pessoas com Covid-19 era pequeno, então a gente ficava implorando para o cara deixar a gente coletar sangue dele para acompanhar as curvas de anticorpos. Isso foi muito bom, porque a gente começou a entender que, não, peraí, esse cara ficou doente dia tal. Então ele tinha que, do 7º dia de sintoma, ele já tinha que ter IgM, mas não tem. Aí no 10º dia tem IgG, no 14º IgG e IgM. Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E a gente começou a entender que, a curva de detecção
de produção de anticorpos é completamente diferente de outras viroses, né? Esse vírus ele se comporta de uma maneira diferente porque ele, primeiro, provoca uma resposta inata muito agressiva. Então, aquela sintomatologia de gripe forte, ela não é à toa, ela é uma resposta celular acompanhada por uma resposta humoral local com secreção de IgA intensa. Então, a gente tem realmente uma IgA precoce, mas uma IgA que poderia ser um marcador de fase aguda não fosse o fato dele permanecer elevado durante todo o quadro, inclusive acompanhando a curva de IgG lá na frente. Então, a IgA, que surgiu como uma possibilidade de um bom marcador de fase aguda, dissolve nessa ideia de que a gente absolutamente não tem ideia de onde o cara está com uma IgA positiva, né? Inclusive foi um dos primeiros marcadores que a Roche, se eu não me engano, lançou ali. Era lançou IgA, e pregou IgG. que era o Sim. marcador precoce e tal. E a gente, com o passar do tempo também, publicações da China, muitas publicações, os chineses, cara, eles foram absolutamente fantásticos. Tudo o que os caras observaram, eles publicavam. Podia ser uma bobagem, mas eles publicaram muita coisa importante, principalmente na questão do desenvolvimento dos testes de ELISA. E Sim. como eu fiz amizade com um médico lá de Wuhan, com Shen Zhang, ele começou a me mandar muitos dados deles e eu comecei a montar o quebra-cabeça aqui, nessa mesa aqui. Eu acho que foi uma das lives mais importantes, inclusive, que fizesse, foi aquela do começo ali antes. Isso. Se não me engano, foi em maio, março. Isso. Aquele vídeo onde eu mostrei que não se deve coletar anticorpos antes do 14º dia, eu te diria, com quase toda a certeza do mundo, de ter sido o primeiro profissional de laboratório a divulgar isso. Eu não lembro de ninguém ter falado antes e nem de ter comentado. Aquilo foi constatação minha. Sim. De tanta e se informação. provou com o tempo, né? Então, esse é o grande barato para mim, porque 7 meses, 6 meses mais tarde, as publicações mais recentes estão provando exatamente as coisas que a gente foi colocando durante. Por exemplo, IgM antes do 14º dia, nem pensar. Sim. IgM não tem fundamento como diagnóstico de fase aguda. Por quê? E eu dizia isso. O paciente soroconverte no 7º dia. Se ele soroconverteu no 7º dia de sintoma e ele já evoluiu para a cura, então o IgM não serve para detectar nada, porque no momento da soroconversão, a carga viral despenca. Com 10 dias depois... A resposta humoral mesmo no começo já é muito forte e a de imunoglobulina... E veja o que está sendo provado agora. Faz uns 2 meses que saiu um artigo mostrando que com 10 dias de evolução de quadro clínico o paciente já não está mais infectante, né? Ou seja, eu estava certo. IgM não serve para fase aguda de doença. Então o que eu comecei a fazer naquele momento? Falar com todos os médicos aqui da região, tentando dizer, não valoriza IgM. Chamei a vigilância epidemiológica. Sentei com vigilância sanitária, secretário de saúde, chefe do centro de triagem, o médico, que é o coordenador. IgM não pode ser marcador para quarentena. Por quê, Caio? Por isso, por aquilo. Os caras, beleza. Paramos. Então aqui, anticorpo não é mais marcador de quarentena. Ainda tem alguns locais, unidade de saúde, que ainda alguns enfermeiros fazem isso. Mas é um erro que hoje a gente chama de erro grotesco já. Porque com tanto tempo de divulgação disso, né, a gente já não pode mais acreditar nisso. Outro ponto. E isso IgG, resume bem. Né? Isso resume bem aquela coisa, o porquê que não existe aquela situação de vou fazer o exame de sangue para ver se eu já posso voltar a trabalhar, para ver se eu já posso... O teste, esse exame, principalmente o furadedo, né? Esses testes rápidos, primeiro que eles têm uma especificidade muito baixa, então pode dar falso positivo adoidado. Sim. Eu acompanhei um caso esses dias de uma pessoa que fez quadro clínico, isso em maio,
fez quadro clínico, fez o RT-PCR, deu positivo, foi para a quarentena. 20 dias depois fiz a IgG positiva, deu título de 30 e pouco de IgG. Aí recentemente o meu colega, o meu funcionário aqui, um biomédico, foi coletar o sangue dela de novo para ver, para fazer verificação de lote de kit. Uhum. E ela já está com a IgG 8 e apareceu uma IgM do nada. E ele arregalou o olho e falou, meu Deus, reinfecção. Eu falei, não, aqui dentro do meu laboratório você não vai falar isso. E se falar fora, está demitido. Né? O que acontece? Um IgM inespecífico. Sim. Né? O que pode acontecer? Como é uma funcionária de laboratório, como ela é linha de frente, como funciona o sistema imunológico? Ele funciona por estímulo. Né? Sim. Na ausência de estímulo, ele fica desligado. Ele permanece em constante alerta, porque nós temos 2 pontos importantes. Nos homens, a microbiota intestinal, que fica o tempo inteiro retroalimentando o sistema imune, principalmente a resposta inata. E nas mulheres, também a microbiota vaginal, que faz esse papel também. Né? Isso talvez explicaria o fato das mulheres terem menos quadro grave de Covid do que homens, né? Porque elas têm mais retroalimentação de sistema de resposta inata do que os pacientes masculinos. Então, esse paciente provavelmente está constantemente estimulando resposta imunológica porque está constantemente tendo contato com o antígeno. Mas Sim. Isso não quer dizer que ele está doente de novo. Não teve Sim. clínica, não teve nada, né? Até acho uma ponte interessante agora para chegar no segundo ponto, que é entre o teste e a doença ali. A diferença entre o contato com o vírus e, de fato, a Covid-19. O paciente, até um exemplo interessante foi no início da pandemia, um colega de faculdade, também dono de laboratório, contraiu Covid-19, de fato teve os sintomas, ficou isolado e não se sabia o que fazer. Ele manteve fazendo PCR nele mesmo para ver se ainda estava. Se podia voltar para cá, para o trabalho. Um mês depois, continuava. Sim. Positivo. E muitos pacientes. Existe um paciente do Shen, lá em Wuhan, que ele está fazendo PCR positiva desde março. E eles estão acompanhando. Vamos ver até quando vai isso aí. Todo Sim. mês ele vai lá e coleta. Interessante falar que a PCR identifica o RNA viral. O sistema imunológico vai destruir esse vírus, mas não vai varrer e tirar tudo ali. Vai continuar identificando ali. Isso. E depois, uma pessoa teve, digamos, deu negativo PCR, não deu mais. Mesmo assim, ela vai entrar em contato com esse vírus e a imunidade não vai formar uma camada protetora que ele não vai mais entrar. Da mesma forma que essa garrafa vai virar um vetor, a pessoa também pode virar um vetor. E ela vai ter contato e a resposta vai acontecer. Por isso a gente chama de imune. A pessoa está imune. Sim, né? Sim, exatamente. É curioso que esses pedaços, isso é uma coisa, é uma teoria minha também. Mas como diz a minha esposa, você pode falar o que você quiser, porque até agora você não errou nada. Então eu vou me dar o luxo de falar uma bobagem, que talvez amanhã não seja mais. Eu acredito que a gente já sabe por vários estudos e várias publicações mais recentes da robustez da resposta imunológica, né? Porque você tem um primeiro momento de resposta humoral, isso quando já há viremia, tem uma resposta humoral interessante, mas ela converte para uma resposta celular de memória de célula T. E isso já está comprovado, inclusive por experimentos laboratorial. Mas eu acredito que esse cadáver viral que fica circulante, ele faça o papel da nossa microbiota intestinal no sentido de manter em feedback constante o sistema imune alerta. Tipo, vou continuar aqui produzindo anticorpo, eventualmente, ou vou continuar trabalhando o meu sistema de resposta inata,
para que eu possa ficar alerta em caso de uma possibilidade de um recontato com esse antígeno, né? Então isso pode ser também uma teoria interessante. Quanto a essa questão da doença, é curioso que às vezes assim eu fico pensando que eu fui tão maluco nesse meio tempo que eu falei tanta coisa que saía da minha cabeça e eu dizia, hoje eu vou falar sobre isso. Pessoal, é o seguinte, você deve ter visto várias dessas, né? Eu estava aqui pensando e tal coisa e papapá. Uma delas é a seguinte, eu estava um dia, tinha acabado de ter uma conversa pelo WhatsApp com a Marina Bucar, a gente se fala agora menos, mas a gente chegou a ter algumas conversas sempre pelo WhatsApp, uma única vez por vídeo, mas eu estava conversando com ela sobre essa questão da doença, da linha do tempo, porque isso é mais uma invenção minha, né? Linha do tempo, conta 2 para lá, 5 para cá, e assim eu fui ensinando os médicos a pedir o exame e a interpretar, né? Eu e depois todo mundo junto. Sim. Não sou também o dono da verdade, né? Mas o que me veio de insight? Eu acho que é legal isso, porque quanto mais você lê, mais tua mente trabalha e mais as ideias vêm e você entende melhor a coisa. Eu tive um insight que eu pensei assim, mas peraí. O cara sem sintoma não é Covid assintomática. Não existe infecção assintomática. Existe, por exemplo, bacteriúria assintomática. Não é? Sim. Que é o cara que tem lá uma cistite, mas não está sentindo nada. Sim. Mas ele não tem uma infecção assintomática. Porque todo quadro infeccioso gera um quadro inflamatório que gera sinais. Dor, rubor, calor. Né? Então, você tem uma pessoa que não tem sintoma algum da doença. Zero. Nunca sentiu nada, nunca teve nada. E ela faz um sorológico e dá IgG positiva. O que acontecia com ela? Quarentena. Você tem Covid. E ela foi para a estatística de Covid. Sim. Então nós temos um primeiro momento da pandemia que durou até aproximadamente setembro, que foi quando a gente começou a fazer antígeno em larga escala, porque até então era PCR, e até meados de agosto, início de setembro, PCR só era feita pelo LACEN e em paciente que estava internado, porque tinha restrição e olha de lá, uso. Então imagina a por quantidade semana. de gente desse número de casos que está registrado como confirmado, que não teve nada nunca. Então, você tem algumas possibilidades. Possibilidade número 1, essa pessoa realmente teve contato com o vírus, ela, por esse contato, desenvolveu imunidade. Ela tem anticorpos anti-SARS-CoV-2 durante 6, 5... Tem um estudo agora muito recente, da semana passada, que mostra a resposta humoral por até 6 meses, que foi quando os caras publicaram o artigo. Né? Sim, e que agora é o tempo que a gente tem também. Né? Eles estão continuando lá, eles estão continuando, para ver até onde vai isso, acompanhando aquele mesmo grupo. Mas existe sim pacientes que, quando chega, por exemplo, essa minha colaboradora saiu de uma IgG de 38 e está com uma IgG de 8. Traduzindo, daqui um pouco ela vai estar sem IgG. Mas o que acontece com esses pacientes? Uma virada de resposta celular. Porque o organismo humano, ele não gasta energia à toa. Isso a gente aprende lá na biologia, né, Sérgio? Lá no segundo grau. O que é? O organismo não gasta ATP à toa. Produzir ATP custa caro para o organismo. Sim. É necessário todo um biometabolismo para conseguir armazenar ATP. Então, para que 2 sistemas imunológicos trabalhando, duas respostas imunológicas trabalhando pelo mesmo objetivo? Sim. Se eu tenho uma que é mais robusta e que é mais duradoura, por que eu vou manter aquela que é mais frágil e menos duradoura? Sim. Porque o que acontece com a memória celular? Ela não reconhece só.
Porque, deixa eu explicar também para o teu público. O organismo, quando a gente fala assim, o cara tem anticorpos anti-SARS-CoV-2, isso aí é a maneira que a gente, digamos, uma maneira simplificada de chamar o exame. O nome do exame correto deveria ser anticorpos anti-proteína N, proteína S e RBD do SARS-CoV-2. Porque eu não tenho um antígeno viral no meu conjugado, eu tenho vários. Sim. Então, dessa maneira, cada pedacinho do vírus que é reconhecido pelo organismo como antígeno tem o seu anticorpo específico. Então, eu tenho anticorpos antiproteína N, antiproteína S, antiproteína de envelope viral, proteína E. Então, eu vou ter anticorpos anti um monte de coisinha do vírus, certo? Então, isso vai trazer sensibilidade para o teste. Quanto mais eu oferto antígenos para o meu teste, mais anticorpos eu vou conseguir captar naquele teste. Mas tem um detalhe. Tecnicamente, teoricamente explicando, quanto maior a sensibilidade, menor a especificidade. Porque quanto mais eu pegar positivo, mais eu vou ter que selecionar quais são os verdadeiramente positivos, né? Então, tudo isso acabou me fazendo concluir um fato importante. E isso eu também comecei a discutir com os meus amigos médicos e foi, assim, muito bem aceito. A doença é clínica. Ponto. Sim. Ponto. O que leva um paciente a procurar o atendimento médico? Sintoma. Se ele não tem sintoma, ele não tem que fazer RT-PCR e nem antígeno. Ponto. Sim. E isso é fundamental. Quais são as exceções? As exceções são: eu tenho que entrar em contato com alguém de risco. Eu preciso. Então, o que eu faço? Eu faço o meu RT-PCR, o teste de antígeno, com o risco enorme de um falso negativo por baixa carga viral, mas eu faço, e eu entro em quarentena própria, ou seja, eu me isolo antes de ver essa pessoa por pelo menos 7 dias, porque se eu for desenvolver sintoma, vai ser nesse período. Então, eu com um teste negativo e sem sintoma, e sem contato com outras pessoas, eu posso, então, visitar essa pessoa de risco. E num segundo momento, quando eu tenho certeza absoluta que o meu paciente teve contato recente com uma outra pessoa confirmadamente Covid-19. Aí eu vou fazer a linha do tempo dela. Se ela teve contato pelo menos 2 dias antes do início do sintoma do outro paciente, a gente passa a monitorar essa pessoa também. Aí você abre a contagem e quando você tiver 9 dias depois do primeiro dia, você vai pegar o D-2, né? E vai até o D7. No D9, você vai coletar o teste. Que seria equivalente ao dia do segundo ou do terceiro dia de sintoma clínico, mesmo que essa pessoa não tenha sintoma. Nesse caso, eu considero válido porque muitas vezes você tem nesse paciente vírus viável, mas ele é assintomático, um portador assintomático do vírus. Né? Mas de qualquer forma vai ser uma pesquisa do vírus e não um diagnóstico. Tu faz diagnóstico de doença, não de pessoas assintomáticas. A doença é clínica. Covid-19 tem CID. Sim. Se tem CID, tem sintomas e características fisiológicas, bioquímicas, marcadores importantes. Então, doença tem que ter quadro clínico. Eu tive Covid. Quando? Em abril. O que você sentiu? Não senti nada. Eu fui lá numa farmácia, fiz o teste, positivei. Cara, provavelmente você perdeu tempo, dinheiro, energia e felicidade durante esses meses. Né? Exatamente. E também tem aqueles, até no começo ali foi relatado o caso que tivemos aqui em Turvo, da realização do PCR no início, pelo menos há mais de 90 dias ali, identificando o vírus na pessoa, só que sem sintomas característicos,
E agora, depois de 3 meses pelo menos, sintomas claros ali, perda de olfato, paladar e, novamente, a identificação do vírus. Isso a gente Bom, pode não preciso nem tentar... perguntar o porquê, até porque toda essa explicação já diz mais ou menos o que aconteceu de fato, né? Se ela fez 2 PCRs. Isso, é 2 Uma ela PCRs, estava primeiro assintomática e a outra com assintomático. sintoma. Ou Sim. seja, ela ficou doente apenas na segunda vez. O segundo Na segunda episódio. vez, a primeira vez O que era... pode acontecer, e eu tenho muita fé nisso, né? Eu creio nisso com toda a minha fé, que muitas pessoas realmente elas fazem um quadro de contágio, mas com uma carga viral muito baixa e uma resposta inata muito violenta. Então você tem carga viral baixa e uma resposta celular fagocitária muito agressiva. Dessa maneira, o vírus não faz fase viral, ele não faz viremia, não desperta o sistema humoral e não desenvolve anticorpos. Então a pessoa não tem. Porque quando é que os sintomas vão aparecer? Os sintomas vão aparecer na soroconversão. Sim. Né? Quando o paciente começa com sintoma, fase viral, no final dessa semaninha de sintoma, o paciente já soroconverte. Então, essa semana de sintoma é fundamental para determinar doença Covid-19. Né? Então, se esse paciente tem contato com o vírus, faz a fase de incubação, e nessa fase de incubação, o sistema inato desce a lenha no vírus, a carga viral não vai entrar, não vai fazer replicação, não vai ganhar corrente sanguínea e não faz viremia. Dessa maneira, ele não faz sintoma clínico. Sim, se ele praticamente não teve sintoma, o contato somente. Se ele não faz sintoma, muito provavelmente nem anticorpos ele vai desenvolver. Então, esse RT-PCR não necessariamente foi falso positivo, mas ele teve um baixo valor preditivo positivo, ou seja, baixíssima correlação com doença. Talvez seja o termo mais importante disso tudo. O valor preditivo do diagnóstico de Covid, de uma identificação do vírus e tudo mais. No começo se falava muito, testagem em massa, foi realizado muito isso ali, principalmente logo depois foi lançado os testes de antígeno e tudo mais. Dava um positivo, era testado em massa todos que estavam ao redor e tudo mais. Nada mais dizia isso do que uma identificação de contato, e mesmo assim com uma sensibilidade muito baixa, porque a pessoa sem sintoma teve contato ontem com quem estava ali, de fato. Aliás, teve contato há mais tempo, mas ontem a pessoa começou a ter sintomas e tudo mais. Isso de fato não vai ter uma resposta, um valor preditivo grande para o diagnóstico de fato dessas outras pessoas, né? A questão do valor preditivo positivo e também do negativo, porque quando você tem um paciente assintomático e esse paciente faz um RT-PCR ou um antígeno positivo, o valor preditivo positivo dele, dependendo do momento que ele está e se ele teve contato com alguém ou não, mas de qualquer forma, com doença é baixo. Então, ele pode ter uma especificidade alta, mas com um VPP baixíssimo. Assim como se ele fizer uma pesquisa, um SWAB, antes do segundo dia de sintoma clínico e der negativo. Então você tem um valor preditivo negativo muito baixo, porque há uma provável perda de correlação com a doença que pode estar acontecendo. Né? Mas a coleta precoce leva a um erro laboratorial, a um erro de diagnóstico. Né? Sim. Também, claro, interessante deixar claro para todos que estão vendo e que vão ver depois, vai ficar gravado ali, alguns pacientes específicos, imunodeprimidos, que têm deficiência de imunoglobulinas ou da resposta humoral em si. Aí sim, são casos específicos que passivos de reinfecção. Isso, que vão ter provavelmente. Existe um quadro que pouca gente lembra que existe, é raro, mas existe, que é uma deficiência de subclasses de IgG. Isso raramente é verificado. Né? Então o paciente que tem
recidiva de doença. Por exemplo, tem um amigo meu, cara, é incrível, se ele tiver algum fungo a 100 metros, ele faz uma micose. Eu nunca vi tamanha predisposição. Então a gente chamava ele na adolescência de Zé Pomadinha, porque ele vivia com aqueles cremes, pomada, botava. A gente fazia natação, o cara terminava a natação e parecia que estava se benzendo. Era álcool no meio dos dedos para secar, pomadas e tudo que era jeito, porque, cara, se ele não passasse, uma semana depois ele estava com micose. Mais tarde, já adulto, fez uma subclasse de GG e tinha uma delas que estava com alteração. Então ele realmente tinha uma imunodeficiência, né? Sim. O paciente imunocompetente, ele não vai fazer reinfecção. Sim. Ponto. Né? Sim. Ao menos por esse vírus, por essa cepa, com essa configuração, e em pelo menos num certo espaço de tempo. Agora, por esse tempo que a gente vê até o momento. Não, digamos que começou em... ela tem durabilidade. Então, por exemplo, alguns falam que a vacina para a febre amarela dura 10 anos. Agora já está se dizendo que quem vacina não precisa vacinar mais, né? Então existe sempre uma dúvida quanto a isso, mas a vacina da febre amarela, ela estimula o sistema imunológico de memória de célula T. Então, dessa maneira, é uma memória longa e uma imunidade robusta, porque a imunidade celular, ela é muito agressiva. As pessoas, quando eu falo em agressiva, é porque é o Pac-Man, né? Os fagócitos, eles agem como Pac-Man, né? Vai engolindo tudo que tem pela frente numa voracidade incrível. E o sistema imunológico a fisiologia é algo realmente absolutamente fascinante, né? Muito fascinante. Não, ler um Guyton assim no final de semana é a melhor fascinante. Coisa aqui. É fascinante. Você sabe que eu vou te contar que em março eu abri meu Guyton. Ah, é? Abri meu Guyton. Não, Eu precisava entender algumas coisas que eu não lembrava, alguns conceitos, e eu fui abrir o Guyton. Boa parte, na verdade, do que a gente ouve hoje em dia, uma boa fisiologia, uma fisiologia bem estudada, resolve boa parte desses problemas, né? Porque, porque quando você começa a entender o papel do laboratório nessa doença, necessariamente precisa extravasar a questão de teste, de anticorpo, de antígeno, de PCR. Porque o laboratório, ele tem um papel, o papel mais importante do laboratório não é evidenciar a doença, porque a doença é clínica. Então o médico, ele precisa ter a mesma conduta clínica independente do resultado do PCR ou do antígeno. Quer dizer, tem um cara diante dele com toda a característica de Covid-19, mas ele tem um SWAB negativo. Então vai para casa dormir que não é nada? Não. É uma doença que pode matar, que pode evoluir mal. Aí entra o laboratório. Sim. O laboratório entra na apresentação do doente que está passando de fase 2A para 2B, com uma força e uma importância jamais vista, né? Jamais vista. E voltando para aquela frase do Marco Antônio lá, que ele falou no começo. A gente tem hemograma, a gente tem PCR, a gente tem dedímero, tem gasometria. Isso é mais importante que o próprio diagnóstico, que tu vai ter o prognóstico desse paciente, tu vai ter esse acompanhamento, que é mais importante. Com o andar da doença, algumas publicações foram nos mostrando isso, né? Agora, recentemente, a correlação do LDH acima de 450, com correlação com complicação respiratória grave, com possibilidade de acometimento respiratório. A gente já também sabe que um paciente que esteja já clinicamente com possibilidade de estar inflamando ou hiperinflamando, com dedímero acima de 2.000, com PCR acima de 100, esse paciente tem que imediatamente partir para uma terapêutica de redução de tempestade, de citocinas e de anticoagulação, para evitar a questão trombolítica, né, com formação de microtrombo disseminada, que é um dos graves problemas da Covid-19. Aqui você tem essa formação de trombo, de microtrombo, que é exatamente o que impede a hemácia de fazer troca gasosa no alvéolo, e não adianta bombar oxigênio no pulmão do paciente, que ele não vai sair.
paciente está saturando 100, com 100% lá no PIP do equipamento, mas está com saturação de 70%, né? Porque ele não está conseguindo fazer troca, a hemácia não consegue chegar até o alvéolo por causa da formação de trombo. Então é um estrago muito grande. A gente não pode, de maneira alguma, isso é algo que a gente discute muito também, de maneira alguma permitir o paciente inflamar. Sim. Né? Sim. Por isso que é importante. Até porque as consequências que a gente está vendo são muito graves. Né? O diagnóstico cada vez mais precoce, as pessoas realmente abraçaram. Eu não sei aí em Turvo, acho que sim também. As pessoas abraçaram a ideia de procurar o médico no começo do sintoma. Não tem muito mais aquela história de hashtag fique em casa e só procure o médico se tiver falta de ar. Que a falta de ar já é sinal de inflamação. Então o paciente já vai ter que tomar corticoide, anticoagulante, etc, etc, etc. E a gente vê como estão as vagas de UTI na nossa região. De Lages para baixo já praticamente não tem mais. Não tem mais na nada. nossa região aqui também não tem. E um início precoce desse tratamento vai fazer uma grande diferença nesses leitos também, né? Que evita que a pessoa acabe indo ocupar o duro um é desses. Convencer, né? Tá difícil convencer a medicina de prescrever, né? Agora, final de outubro, saiu uma meta-análise sobre isso, né? Provando a eficácia do tratamento precoce com a hidroxicloroquina. Mas a força da Big Pharma é muito maior do que a evidência de uma meta-análise nível 1 de evidência. Todo mundo estava esperando, todo mundo pedindo por um nível 1 de evidência, aí o nível 1 chegou e não mudaram a conduta. Então, não sei mais o que é necessário para alguns médicos mudarem a conduta clínica. Ou pelo menos uma azitromicina para evitar uma pneumonia, né? Isso eles estão dando todo direito. Azitromicina, estão dando... alguns estão dando corticoide em fase 1 da doença, que é bizarro, porque atrapalha totalmente a defesa imunológica. Você imunomodula o sistema imunológico na hora que o sistema imunológico precisa atuar, que é com a defesa inata na fase 1. Então é um erro o paciente tomar corticoide no começo dos sintomas, né? Então tem todo uma matemática em cima da Covid-19 que a gente não pode desprezar, né? De forma alguma. E o laboratório entra como marcadores importantes ali na possibilidade da inflamação. Então o paciente está ali, meio borderline, vamos fazer os marcadores inflamatórios, fazer os marcadores de coagulação, para ver o que vai acontecer com ele. Tá tudo bem, LDH normal, PCR normal, dedímero normal, hemograma está normal, tudo bem. Então, beleza, vai tratar em casa. Mas uma alteração desses marcadores pode até continuar tratando em casa, tudo, mas a mudança total no raciocínio terapêutico, né? Sim. Exatamente. A gente não vive falando isso, que o laboratório é responsável por 70% das decisões clínicas? É isso? Você sabe que eu tive um dos privilégios que eu tive na minha vida, e eu digo privilégio porque foi privilégio mesmo, eu digo que foi um presente de Deus, né, ter conhecido essa pessoa. Eu tive o privilégio de conviver com o Dr. Paul Schreckenberger, que, para quem não sabe quem é ele, já faleceu há alguns anos atrás, mas ele foi editor-chefe do Kahneman, que é o livro mais importante do mundo aí na microbiologia, né? A famosa Bíblia da microbiologia. Quem nunca folheou um Kahneman, né? Quem não? Então, o Dr. Paul, ele, numa das minhas aventuras com ele lá em Maywood, eu perguntei para ele sobre esse negócio da clínica, porque eu ouvia muito, a gente fazia muita discussão de caso clínico com os residentes lá do hospital, do Loyola Medical Center, e os residentes, eles sempre usavam essa frase que o brasileiro adora usar, da clínica é soberana. Clínica é soberana, clínica é soberana. E um dia eu perguntei para ele, Dr. Paul, a gente faz um monte de coisa, evidencia um monte de coisa, e eu já estava mais velho já. Mas aquela dúvida que você tem desde o banco da faculdade, né? Por que raio a clínica é soberana? Né? E eu dizia para ele, o paciente está com rubéola, como é que o médico vai saber que é rubéola se não tem um laboratório para dizer? Uma gestante, por exemplo, né? Uma gestante com canal vaginal contaminado com strepto B, como que ela vai saber se não tem um laboratório para fazer o exame?
Então, na verdade, a doença foi evidenciada, ou a possibilidade, pelo laboratório. Então, o laboratório foi soberano. Aí ele disse assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou lembrando da cena, Sérgio, a gente sentado na cafeteria do hospital e a gente conversando e ele disse, o diagnóstico, a clínica, ela é composta por várias fatias. A anamnese, o exame físico, os exames de laboratório, a imagem, o raciocínio clínico. A clínica, sendo a soma disso tudo, sempre será soberana, desde que ela seja a soma. Se ela for a divisão, se ela for divisão, jamais será soberana. Aí a gente para pensar e diz assim, cara, que privilégio, né, ter ouvido isso, né? Que privilégio, porque por isso que se chama laboratório clínico, né? E não somente laboratório. Não é isso? Análises clínicas. E por isso que são análises clínicas e não testes, e não apenas laboratório faz exame. Laboratório faz análises clínicas. Isso tudo que a gente está falando, de exame de prognóstico, de linha do tempo da Covid, testa RT-PCR, teste antígeno, teste anticorpo, quando que é um, quando que é o outro. Por que faz tanto sentido se preocupar com um paciente que fez tratamento, que está no 15º dia já pós-sintomático, mas ainda está com hepatite, ainda está com a ferritina elevada? O que é isso? Isso é análises clínicas. Isso é a gente pegar o telefone e ligar para o médico, discutir o caso, falar, vamos fazer uma saturação de transferrina, vamos tentar ver por aqui, será que não está tal coisa? Vamos tentar fazer isso, vamos, e vibrar junto. Isso é análises clínicas. É ir além do exame. É trazer o clínico para dentro do laboratório e estender o laboratório até o clínico, até a clínica médica. Isso é análises clínicas. Jamais isso vai ser comparado com entrar numa farmácia, botar o dedo assim esticado, alguém vir com uma lanceta, furar o teu dedo e dizer que você está com tal coisa. Isso não é análises clínicas. Isso é testagem. E quem faz testagem é quem faz triagem populacional. Então, as farmácias, drogarias e quem for fazer esse tipo de teste, jamais vai dizer que faz exame laboratorial, porque não pode dizer isso. Seria uma ofensa a toda uma categoria que tem tanta importância no contexto da saúde pública. Eu acho que está chegando numa hora ali, vai cortar nós. Caio, foi uma honra falar contigo aqui. Eu garanto que resumiu de forma muito clara tudo que a gente vem vivendo com essa questão de Covid, esses casos de reinfecção que vem surgindo na mídia e tudo mais. Adoraria, depois que tudo isso acabasse, fazer uma outra sobre microbiologia, que aí sim eu sei que da mesma forma que tu sentou na cafeteria lá, é eu sentando contigo, porque no Brasil eu acho que não tem quem divulgue mais essa questão do que tu, principalmente pela nossa sorte aqui em Santa Catarina ainda. Então, muito obrigado. Um paulistano que veio morar em Santa Catarina com 9 anos de idade e que ama loucamente esse estado como muito catarinense não ama. Né? Eu sou catarinense, sou conselheiro do Avaí, havaiano apaixonado, embora eu tenha nascido em berço santista. Meu pai era torcedor do Santos Futebol Clube e eu, por consequência, também sou, mas sou apaixonado pelo Avaí, sou apaixonado por Floripa, por Santa Catarina e um lagiano de coração. Já moro aqui há quase 30 anos e daqui ninguém me tira tão cedo. Obrigado, Valeu, Caio. querido. Sérgio, obrigado, viu? Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. Tchau. Obrigado. Um abraço.